Bom dia, sexto ano, mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 22 de março de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E a nossa aula de hoje é sobre tempo e as formas de registro. Olhar o relógio para saber as horas, combinar o horário para se encontrar com os amigos, esperar os minutos passarem para a final do jogo, perceber que algumas coisas mudaram em relação ao passado. Esses são exemplos de experiências cotidianas que nos dão noção do tempo. Tempo contado pelo relógio. Mas antes disso, eu deixo uma dúvida na cabeça de vocês. Dá para contar o tempo sem ter um relógio? Nas cidades atuais, milhões de pessoas controlam seus compromissos pelo relógio. Observe que, normalmente, utilizamos o relógio para saber a hora de acordar, comer, ir à escola, estar com os amigos, praticar esporte, dormir e entre outras coisas a mais. Com o relógio, dividimos o dia em horas, minutos e segundos, mas essa forma de medir o tempo não predominou em todas as épocas nem entre todos os povos. Cada cultura pode construir a sua maneira de contar e registrar o tempo. Foi apenas a partir do século XIV que os primeiros relógios mecânicos foram instalados nas torres das igrejas, em monumentos das praças e em prédios públicos. Eram lugares bem visíveis para que as pessoas pudessem enxergá-los. Ou seja, como não tinha um relógio próprio para cada pessoa, o relógio era colocado em lugares públicos para que as pessoas tivessem acesso e tivessem um pouco da noção do tempo. O relógio que vemos aí é um relógio de rua na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Essa fotografia é de 2018. Hoje em dia, encontramos relógios de diversos tipos espalhados por vários lugares. Existem relógios de pulso, que é o que nós usamos no braço, o de parede, os que parecem nos computadores, nos celulares, luminosos pelas ruas e entre outros. Vemos exemplos desse relógio aí ao lado. Temos também aí a ampulheta, que foi muito usado antigamente. A ampulheta, que é essa aqui, a hora dela era representada pela areia. Quando estava na parte de cima, até cair embaixo, ali uma hora tinha se passado. Quando caía toda a areia, aí virava novamente. Tempo histórico e geológico. Existem diferentes modos de compreender o tempo. Um deles, por exemplo, é o tempo geológico, ou seja, é aquele tempo que é relacionado à formação do planeta Terra. Essa noção de tempo é mais trabalhada em disciplinas como a geografia e a física. Por sua vez, em história, a noção de tempo mais trabalhada é a de tempo histórico, ou seja, aquela que se relaciona com as ações dos seres humanos no espaço e no tempo. Assim, o tempo histórico é o tempo das criações culturais. Cada sociedade vivencia o tempo histórico à sua maneira. Por isso, os povos têm diferentes formas de contar, sentir e responder os desafios do tempo. Vamos aqui um exemplo de tempo. Vocês já tiveram a impressão quando vocês estão fazendo uma viagem para um lugar longe, de carro? Vocês já tiveram a impressão que demora muito a chegar e quando você está voltando e vem pelo mesmo caminho, é como se você chegasse mais rápido? Como se o tempo não tivesse sido o mesmo? Vocês já tiveram essa impressão? Agora nós vamos falar sobre cronologia e calendário. Ao estudar o tempo com o objetivo de estabelecer sequências para os acontecimentos, os povos construíram cronologias. Essas cronologias variam de acordo com os valores, os interesses e as escolhas de quem elaborou os registros de tempo. Um dos instrumentos da cronologia é o calendário, um sistema que serve para dividir, medir e organizar o tempo. A exemplo disso, temos as atividades que vocês recebem no dia a dia. São organizado o calendário, cada dia um professor, vocês têm horário para entregar, e se vocês tiverem algum problema, o professor dará
outros dias para vocês reencaminhar a atividade. Ou seja, tudo isso requer uma organização no tempo. Diferentes tipos de calendário foram criados por vários povos, como os judeus, os cristãos e os muçulmanos. A organização dos calendários também variou de acordo com conhecimentos e necessidades de cada povo que os desenvolveu. Atualmente, a maioria dos países utiliza o calendário gregoriano. E vale lembrar que o calendário que nós usamos é o cristão ou o gregoriano. Esse é o calendário usado atualmente no Brasil e em grande parte do mundo. O calendário organiza a contagem do tempo a partir dos seguintes unidades: dia, semana, mês e ano. Períodos maiores podem ser contados em blocos de 10 anos, que é década, de 100 anos, que é o século, e de 1000 anos, que é o milênio. Por ser o calendário oficial da Igreja Católica, ficou convencionado que o ano 1 celebra o nascimento de Jesus Cristo. As datas anteriores a esse evento são assinaladas pela abreviatura AC, que significa antes de Cristo. Já as datas posteriores não precisam de marcação ou podem vir acompanhadas da abreviatura depois de Cristo. Por isso que estamos em 2021, já que o ano no nosso calendário só começou a ser contado após a passagem de Cristo aqui na Terra. Anos antes disso não são contados no nosso calendário. Agora vamos para unidades de tempo. O século é uma unidade de tempo muito utilizada nos estudos de história. Ele costuma ser escrito na maioria das vezes em algarismos romanos. Exemplos: século XV, século XVI, século XXI. Há pessoas, porém, que preferem representar os séculos em algarismos arábicos, que é o nosso. Exemplo: século XV, século XVII, século XXI, por exemplo. Nesta coleção, adotamos a primeira forma, que é a forma em algarismo romano. Agora nós vamos aprender a calcular os séculos e a identificar alguns números romanos. Aqui nessa tabela aí, só para vocês verem, temos na primeira parte da tabela os algarismos arábicos, que é o que nós conhecemos bem, e algarismos romanos, que é o que mais são utilizados nos livros. Vamos ao exemplo. Para saber a que século o ano pertence, basta somar o número 1 ao número de centenas do ano que você quer saber o século que ele pertence. Por exemplo, o ano 997 tem 9 centenas. Para isso, você tem que lembrar o que são dezenas, centenas e unidades. Isso vocês já devem ter estudado. Então, vamos lá. O número 997, a centena é 9. Aí você vai lá. 9, você vai separar aqui o 9 mais 1, que é igual a 10. O 10 em algarismo romano. Então, quer dizer que, assim, o ano 997 foi o ano do século 10. Agora vamos ao exemplo do ano de 1822. 1822, aqui nós já separamos a centena, que é o 18. Separamos aqui e vamos somar mais 1. 18 mais 1 é igual a 19, ou seja, o ano de 1822, em algarismo romanos, foi do século 19. Já nesse exemplo aqui não há centenas, o número escolhido é 56. Aí, como não há centenas, nós pegamos o zero. 0 mais 1 é igual a 1, ou seja, o ano 56 pertence ao século 1. Quando, porém, um ano termina em 00, temos uma exceção à regra. Nesse caso, o número de centenas já indica o século e não precisa somar 1. Vamos ver aqui, ó. O ano 2000 ele termina em 00, ou seja, nós só pegamos a centena, que é o número 20, e já sabemos que o 20 é o século. Então, 20 aqui em algarismo romano. Isso significa que o ano 2000 ainda pertence ao século 20. É o último ano desse século. Já 2001, como precisamos somar mais 1, ele é o primeiro ano do século 21, pois vai dar 20 mais 1, 21, ou seja, século 21. Os séculos anteriores ao nascimento de Cristo seguem as mesmas regras. Vamos observar.
401 antes de Cristo. Aí nós pegamos o 4, que é a centena, somamos mais 1 igual a 5. Assim, 401 antes de Cristo pertence ao século 5 antes de Cristo. Observe que é o último ano desse século, pois a contagem nesse caso é regressiva. E por fim, vamos ao último exemplo. Pegamos o ano terminado em 00, que é o número antes do ano anterior, que é o 400 antes de Cristo. Já pegamos o 4, que é a centena, pois não precisa somar mais 1, porque ele termina em 00. Então pegamos o 4. Então 400 antes de Cristo é o primeiro ano do século 4 antes de Cristo. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.